só com especulação desse imediatismo de notícias e de vazamento de gente que não tem responsabilidade com as coisas que têm que ser conduzidas nesse país. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma. Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arroubo. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje? Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Isso não condiz com o jornalismo correto. Quem está se prestando a fazer isso não ajuda nesse momento. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro, sem nenhum tipo de dúvida. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para que essas coisas tramitem, mas todos os senhores sabiam a dificuldade das pautas, como estava na Câmara, a gente tentando reduzir as matérias, para que não houvesse essa verificação antes do governo poder se organizar. E não se organizou até agora. O governo tem 130 votos no plenário dessa casa, constantes. Não sei se para MP, nós estamos tentando que não. Nós não votamos ontem, passamos o dia articulando hoje. Vamos agora conversar com os líderes, pegar o sentimento das bancadas. O que os líderes não podem, e eu não posso, é ir contra os líderes, nem os líderes contra os deputados. Líder, ele tem mandato de 1 ano, mas pode demorar um dia, se ele não seguir a orientação da sua bancada. E a minha organização interna sempre foi de muito respeito, de muita ausculta, de muita dedicação ao que o colégio de líderes define. E os líderes estão consultando as suas bancadas, e isso precisa ficar claro, desse momento. E nós sabemos o que ele representa. Não é? Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Presidente, neste momento... Nessa situação, o que o senhor está esperando? Estou esperando nada, eu vou fazer uma reunião agora e vou para a sessão para votar a matéria. Presidente, neste momento, então, o governo não tem os votos necessários para aprovar a MP da reestruturação, é isso? Quem está dizendo isso é você. Se tivesse, nós já tínhamos votado ontem, né? Se não tiver os votos, pode ficar para amanhã. Não, acho que se não tiver os votos, eu acho que o relator, inclusive, não é justo que com o trabalho que o deputado Isnaldo fez, que foi criticado e não defendido pelo próprio governo que ajudou a fazer o parecer, não é? Porque na correlação de força política, o que aconteceu na comissão mista é o que aconteceu. O procedimento e o relatório do deputado Isnaldo foi aprovado por ampla margem, com apoio do governo. E quando o relatório saiu, o deputado Isnaldo apanhou 4 dias seguidos sem uma única defesa daqueles que participaram com ele do acordo. Então não é justo, se não houver votos, que o relatório seja derrubado. Se não houver votos, eu penso que a matéria não será nem votada. Então, hoje, nesse momento, presidente, não há certeza se será votado. O senhor vai para essa reunião de líderes? Não, é a certeza quem tem que ter. Eu queria que ficasse claro para as senhoras e senhores. O presidente da Câmara, ele ajuda, ele é um facilitador. Ele não é líder de governo nem líder da oposição. Quanto mais um presidente que teve a votação que eu tive, com votos de todas as correntes e vertentes políticas dessa casa, eu tenho que respeitar a todos. Eu venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ação, dessa falta de pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. E não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso. Então, nós esperamos e vamos conversar agora com os líderes para sentir dos líderes se a Câmara dará mais uma vez o crédito ao governo. Porque quem está votando as matérias do governo, pasmem, são os partidos de oposição e os independentes. E nós não temos, penso, os partidos que não têm essa obrigação política, não é? Não é uma matéria
de vida ou morte para o país. É uma matéria de organização do governo que, se der certo, parabéns. O governo vai ter uma oportunidade de fazer a sua pauta. Se não der, eu penso que há outras maneiras de estruturar. Eu só não posso e nem vou ser responsável por um resultado positivo ou negativo. Se for positivo, todos os louros para o líder do governo, Zé Guimarães, que tem sido um herói bravo, lutando para que as coisas aconteçam. Se for negativo, a culpa é do governo de uma maneira A geral. senhora considera que o presidente Lula tinha que estar mais perto aqui? Eu não da considero Câmara? nada. O presidente Lula é presidente do país, ele tem uns ministros específicos para isso. Gente, muito obrigado. Tá? Zé Guimarães, mas então a crítica Muito qual? O ministro da Casa Civil? Eu falei do governo, né? A articulação, vocês sabem quem são os ministros da articulação. Presidente, em relação, por exemplo, o senhor falou, passou para ele esses problemas da articulação do governo. Qual foi a resposta do presidente? Que ele iria se reunir à tarde com o ministro Padilha e com o líder Guimarães. E te deu retorno depois dessa Não, não tive reunião? nenhum retorno, não. Um abraço, gente. O senhor ainda conversa com alguém? Obrigado.